Ok. Okay, so I just wanted to introduce myself as Yasser Rahotep, and I'm the leader of the tour that we will be doing to Kemet. Eu sou Isira Hotep, eu sou o líder da tour que a gente está organizando para o Kemet. I have been leading tours to Kemet, which is the original name for ancient Egypt, um, since the late 1990s. Eu tenho liderado tours até o Kemet, que é o nome original do Egito, desde o final da década de 90. So I have made over 40 trips to Kemet. Eu fiz mais de 40 viagens até o Kemet. And I usually go once or twice a year. Eu geralmente vou uma ou duas vezes por ano. Um, I have studied how to speak and write the ancient Egyptian language. Eu estudei como falar e escrever a linguagem antiga egípcia. I have a master's degree from a university in the US where we specialize in ancient Kemetic studies. Eu tenho um mestrado em uma universidade dos Estados Unidos, que é uma especialização em estudos queméticos. And I also teach a form of yoga, which is called Kemetic yoga, which has E its origins in ancient Kemet. eu também ensino uma forma de yoga que é chamada de Kemetic Yoga, que tem as suas origens no Antigo Egito. And so when we say the word Kemet, that is the original name for the place that we now call Egypt. Então, quando a gente fala a palavra Kemet, esse é o nome original para a terra que hoje nós conhecemos como Egito. And so our tour that we do is an African centered tour. A tour que a gente realiza, ela é africano-centrada. And the reason that it's important that the tour be African centered E o motivo pelo qual é importante que essa tour seja africano-centrada is because there have been many lies and falsehoods told about ancient Kemet. é porque existem muitas mentiras e falsificações que nos foram contadas sobre o antigo Kemet. And so we call our tours African centered tours. Então, nós chamamos as nossas tours, nas nossas viagens, de tour africano-centradas. And so we're going to conduct a tour through the eyes of Black people, through African people of African descent, not through the eyes of Europeans or from people who invaded. Então, a gente vai guiar essa viagem, coordenar essa viagem a partir do olhar de pessoas pretas, o olhar dos africanos, ao invés do olhar dos europeus ou dos invasores. Um, on our tour, we want you to have the fullest experience of ancient Kemet as possible. Na nossa tour, a gente quer que vocês tenham uma experiência o mais completa possível sobre o que é o Kemet ou o Egito. So your experience will be authentic. Então, a sua experiência vai ser autêntica. You'll be able to experience ancient Africa as well as contemporary Africa. Você vai poder experienciar a África antiga, assim como a África contemporânea. Your entire tour will be completely safe. Toda a tour vai ser completamente segura. We have a lot of security with A us. gente, Go on a tour. gente, a gente vai ter muita segurança junto com a gente durante a tour. Um, we will explore various
historical realities while we are there. Nós vamos experienciar muitas realidades históricas enquanto estivermos lá. So we would explore the origins of religion, A gente vai explorar as origens da religião, the origins of science and mathematics, a origem da ciência e da matemática, the origins of architecture and engineering, a origem da arquitetura e da engenharia, the origins of yoga, as origens da yoga and the origins of medicine. e as origens da medicina. And so our tour will be a representative of the entirety of ancient Egypt. Essa tour vai ser uma representação de toda a integralidade do Antigo Egito. So you would get a understanding of ancient Egypt from pre-dynastic times Nós vamos ter um entendimento do Antigo Egito desde o período de tempos do período pré-dinástico, dynastic times, dos tempos dinásticos, and all from an African perspective. e tudo de uma perspectiva africana. Okay, so I'm here to answer any questions that you may have. So far, do anybody have any questions? Eu estou aqui também para responder qualquer pergunta que vocês tiverem. Então, até aqui, alguém tem alguma pergunta? Okay, so we're going to leave, we're going to arrive in Egypt on November 5. 25. Yes. Nós vamos chegar no Egito, no Cairo, no dia 25 de novembro. And we depart from Egypt on December 5. E a gente vai sair do Egito, deixar o Egito no dia 5 de dezembro. You're going to arrive in Cairo, Nós vamos chegar no Cairo, which is the capital of Egypt, que é a capital do Egito. and it is in what we call Lower Egypt, which is in the north. E é na parte que nós chamamos de Baixo Egito, que fica no norte. In the Cairo area, we're going to visit many great, we're going to have many great experiences there. Na área do Cairo, a gente vai ter grandes experiências. So so you can basically divide the trip into 3 different parts. Basicamente, você pode dividir essa trip em 3 partes diferentes. And those 3 parts are based upon the fact that the country is divided into 3 main sections. Isso é porque o país em si ele é dividido em 3 seções principais. So in the northern part of the country near Cairo, we're going to go to places like Giza. Então, na parte norte do país, próximo de Cairo, a gente vai visitar lugares como o Planalto de Gizé. And so Giza is the area where we find the Great Pyramid. Gizé é a área que a gente encontra a Grande Pirâmide. And so people think of, when people think of Egypt, that's the first thing they think about is this Great Pyramid. Quando as pessoas pensam no Egito, a primeira coisa que vem na mente delas é a Grande Pirâmide. So on an area called the Giza Plateau, we find 3 main pyramids. Na área chamada do Planalto de Gizé, a gente encontra 3 pirâmides principais.
And we find the Great Pyramid, which was constructed by a king whose name was Khufu. A grande pirâmide que foi construída por um rei chamado Khufu. There are two other pyramids that were constructed by his two sons. E tem outras duas pirâmides que foi construída pelos seus filhos. And so we will have the opportunity to not only see the pyramids from the outside, A gente vai ter a oportunidade não apenas de ver as pirâmides do lado de fora, but you will have the opportunity to go inside of them and actually experience the inner part of the pyramid. mas também entrar dentro delas e experienciar como é dentro delas. The Great Pyramid, which is the largest of the three, A grande pirâmide, que é a maior das três, was the tallest building on the planet Earth for over almost 5,000 years. foi a maior construção do planeta Terra por cerca de quase 5.000 anos. And so when we go to the pyramid, we allow you to go inside. Então, quando a gente for visitar a pirâmide, a gente vai permitir que você entre. Sometimes people are afraid to go inside because they may feel claustrophobia. Às vezes as pessoas têm medo de entrar na pirâmide, isso pode sentir algum tipo de claustrofobia. But we support them and we encourage them to go inside, and we are mostly successful with getting people to go inside safely and to feel good about it. Mas na maioria das vezes na verdade, a gente sempre é bem sucedido em encorajar essas pessoas a entrarem e mantê-las seguras e experienciar energeticamente essa experiência e todos se sentem bem com isso. And so this is going to go into what makes our tour unique. Então, e aqui que a gente vai trazer o que faz a nossa tour singular, única. You're not going to go to Kemet as a tourist. Nós não vamos visitar o Kemet como turistas. You're gonna go there and you're gonna be able to experience not only the culture but also the energy that's Nós, there. nós vamos lá não só para experienciar a cultura, mas a energia que existe lá. So the Great Pyramid itself, it was built on a part of the earth that emits energy. A própria Grande Pirâmide foi construída numa parte específica da Terra, onde existe uma energia muito forte. And that's why we encourage you to go inside. Por isso que a gente encoraja as pessoas a entrarem lá dentro. We encourage you to go inside, close your eyes, breathe, and meditate. Nós encorajamos vocês a entrar lá dentro, a fechar os olhos, a respirar fundo e meditar. And during that time that you are there, you will have your own experience from a spiritual perspective. E durante o tempo que você estiver lá, você vai ter a sua própria experiência de uma perspectiva espiritual. The people that I have gone there with, sometimes they experience their own ancestors. Algumas pessoas que já foram comigo lá tiveram experiências com seus ancestrais. Sometimes they have certain types of visions. Às vezes, as pessoas têm alguns tipos de visões. Sometimes they have feelings where they develop insight into things that they didn't know about before. Às vezes eles recebem insights sobre coisas que eles não tinham conhecimento antes. But everybody that goes there with us, they have some type of a positive experience that they can relate to from being inside of the pyramid. Mas todo mundo que vai lá com a gente tem uma experiência positiva, tira algo positivo, pessoalmente positivo dessa experiência de entrar dentro da pirâmide. And people also have these type of experiences when they go to other temples and other sites within Egypt.
E as pessoas têm esse tipo de experiências também quando vão em outros templos ou em outros lugares do Egito. So we don't want you to just go there and look around and see something, and then don't even know what it is that you're seeing, and you know, A, a gente não quer que vocês apenas fiquem zanzando por lá, tirando foto e vendo, e tipo, não tendo nenhuma ideia do que vocês estão realmente vendo e experienciando. and so we prepare you before you go on to your tour. A gente vai preparar vocês antes de a gente entrar nessa viagem. We have meetings and we talk about the different things that you're going to see. A gente vai ter encontros onde a gente vai falar sobre os diferentes lugares que vocês vão ver. We explain the history and we explain the history behind the different sites that you're going to see. A gente vai explicar a história por trás dos diferentes lugares que vocês vão ver. And we put things into historical context. A gente vai colocar as coisas dentro de um contexto histórico. So in that Cairo area, you're going to see the pyramids. Então, na área do Cairo, você vai ver as pirâmides, You're going to see the Sphinx. a Esfinge. We're gonna go to another site where you're gonna see the step pyramid called the step pyramid, which is called the place which is called the step pyramid of Saqqara. A gente vai também visitar a pirâmide de degraus, chamada de Saqqara. And at the step pyramid of Saqqara, you're going to see the first large stone building that was ever created by human hands. E lá em Saqqara vocês vão ver a primeira grande construção de pedra feita pela humanidade. And so the pyramid of Saqqara is the first pyramid that was built. A pirâmide de Saqqara foi a primeira pirâmide a ser construída. So we're going to be able to see that, and we're going to be able to also see not only a pyramid. That makes sense. Yeah, go ahead. Make We're all gonna, the sentence. you're gonna be able to see the pyramid, but also we're gonna explain to you the entirety of the whole area that you're looking at. Você não vai lá apenas ver a pirâmide, mas a gente vai explicar para vocês entenderem a totalidade de tudo o que existe naquela área onde a pirâmide está. So just think about if you go to downtown Rio or downtown Sao Paulo or downtown Tipo, New York. então pense se você for no centro do Rio, de São Paulo ou de Nova York. And so when you go to Kemet, you think everything was just desert and stone, Então, but it really wasn't. tipo, você vai para o Kemet, pensa que tudo é deserto e pedra, mas tem algo muito além disso. So we try to give you so we try to paint a picture for you of how things used to appear thousands of years ago. A gente quer fazer uma pintura, porque você tem uma imagem na sua mente com uma pintura de como as coisas seriam nesse lugar há milhares de anos atrás. Where you would have found a highly developed metropolis. Onde você ia encontrar uma grande metrópole altamente desenvolvida. With hundreds of thousands, if not millions of people living just like they live in major cities in Brazil and major cities in other parts of the world. Centenas de milhares, se não milhões de pessoas que viviam nessa localidade da mesma forma que você encontra muitas pessoas vivendo nas capitais dos países hoje. And we also go to a place called the Grand Museum in Cairo. Lá em Cairo, a gente também vai no
no grande museu. This is a new museum that it's the biggest museum on the planet Earth. E esse é o maior museu de toda a Terra. And so it contains hundreds of thousands of artifacts from ancient Kemet. E esse museu contém centenas de milhares de artefatos do antigo Kemet. And this museum only opened last year. E ele foi recém-aberto, ele abriu no ano passado. So you're going to be some of the earlier people who have gone there to visit. Então, vocês vão ser parte dos primeiros grupos de pessoas que estão visitando esse novo museu. Also, when you are in Cairo, you have the opportunity to go to the bazaar. E também, quando vocês lá no Cairo, a gente vai visitar os bazares. So you have the opportunity to buy essential oils. Onde vocês vão poder adquirir óleos essenciais. So you can buy oils that are pure and are made in Egypt. Óleos essenciais que são puros e fabricados no Egito. And these oils are medicinal. Eles são medicinais, They're therapeutic. terapêuticos. And they also are used for fragrance and perfume. Mas também são utilizados enquanto fragrância para perfumar. And so when we visit the bazaar where they have the oils, Quando a gente visita os bazar onde eles têm os óleos, you have the opportunity to smell a variety of different oils. você vai poder cheirar uma variedade de óleos diferentes. And you can purchase oils for much less expensive price than what you normally could. E você pode adquirir óleos por um preço menor do que você conseguiria. So, for example, some of the oils that they have are used to make perfumes, such as any type of famous perfume. I don't know the name of the famous perfumes. Blue Lotus. Well, that's a Tem muitos. Esses lugares são fantásticos, tá, gente? Eu só queria adicionar o que o mestre está falando, é que essa é uma viagem que, como ele falou, autêntica, né? Porque eu tive no Egito, no Kemet, e vocês imaginam que eu voltei falando Egito. Então, ele está só vislumbrando o que vocês podem ver durante a viagem. Yeah. Depois me apresento melhor. like Okay. Chanel, Tom Ford, these different expensive perfumes that you get from France. You can get the fragrance. The perfume they mix them with alcohol and other things, but you're gonna get pure oil much cheaper than buying adulterated perfume. Sim, o mestre está falando que lá, por exemplo, perfumes famosos, né, franceses e tal, que às vezes utilizam essas fragrâncias originais, né, mas colocam álcool e colocam outras substâncias. Lá vocês vão pegar o material bruto mesmo. So Nuzete said that she already went to Egypt before, and she came back talking about Egypt, not Kemet. So she was just confirming that this tour is, is very unique in the terms of the approach of the things that the people are gonna see. Yeah. And we also, in addition to, so for some of the bazaars and shopping that you don't have to shop if you don't want to, but the opportunity is there. Isso é parte do roteiro, né? Mas você não precisa comprar se você não quiser, né? Mas ele está só informando que vai ter esses lugares lá para visitar também. So in addition to having the opportunity to buy the oils, you have opportunity to get jewelry. E também, além de poder adquirir óleos, vocês vão poder adquirir joias. The jewelry
can be either gold or silver or whatever. Joias em ouro, prata. Lembrando que essa a gente está indo para um lugar que também é a origem da aromaterapia, né? Então a gente tem esses óleos bem reproduzidos da forma que os antigos faziam, assim como esses artefatos, essas joias que o mestre está falando. And so you can Esse get é um momento de gastar dinheiro, de se realizar. É. and so you can get jewelry made in the authentic ancient Kemetic style. Vocês podem adquirir adornos feitos no antigo estilo quemético original. And we also go to the papyrus store where you can purchase ancient Egyptian um, paintings and art, which is painted on ancient Egyptian paper. A gente também vai visitar uma loja onde eles fabricam o papiro original, reproduzem, né, da mesma forma que os antigos, e vocês vão poder comprar uma arte feita em papiro. That paper is called papyrus. Esse papel, né, chamado de papiro. And papyrus is made from the papyrus plant. O papiro é feito da planta do papiro. And this plant, the paper from this plant is they have paper that still exists from thousands of years ago and still in good condition. É um papel que ele tem uma durabilidade impressionante, né? Você tem escrituras e arte feitos em papiro de milhares de anos, então ele resiste por muito tempo. So we would spend our first 2 or 3 days in the Cairo area doing the things that I've been talking about. I don't know if it's my internet, but you broke up a little bit. You said you were going to spend the 2 or 3 days in Cairo, right? Yeah, we're going to spend the first 2 or 3 days in Cairo doing the things that I've been talking about so far. Então, isso que ele está falando é só nos 2 ou 3 primeiros dias que a gente vai ficar no Cairo. And then we catch a flight from Cairo to go to the middle part of Egypt, which is called Luxor. Então, a gente pega um avião no Cairo, que é na parte norte, no Baixo Egito, e vai até o meio do país, na cidade de Luxor. And Luxor is where we get the word luxury from. E Luxor é onde a gente pode obter a palavra luxury. Like in English, we say luxury, like I have a luxurious home, or Luxúria. Luxúria. Ok. And De luxo, né? Acho que é luxo, né? Luxor é onde você tem a palavra luxo. Eu acho que combina mais com luxo, Ok. mesmo tendo uma destinação de luxúria, mas Luxo, o luxo, né? Apesar da cidade ser diferente, mas Luxor, go ahead. So in Luxor, this was an area of Egypt that was very, very, it was the heart of the civilization of Kemet. A cidade de Luxor, historicamente, é uma parte que foi muito importante, né? Uma parte bem elevada da história do Kemet. Ela foi uma das capitais do Kemet, chamada de Uaset. Né? So you have so you have temples there. You have very important temples and things that we will see there. A gente tem muitos templos importantes que vão ser visitados lá. So we have the Temple of Karnak, O Templo de Karnak and the Temple of Luxor. e o Templo de Luxor. The Temple of Karnak is the largest religious facility on earth. O Templo de Karnak é a maior facilidade ou a maior estrutura religiosa da Terra.
The ancient Egyptians, they built this complex continuously for 2,000 years. Ele foi construído em aproximadamente. Eles demoraram mais ou menos 2.000 anos para construir todo esse templo. And they steadily expanded it and under many, many different kings. E eles foram estendendo, né, o templo durante o governo de diferentes reis. Then another major temple that we go to is called the Temple of Luxor. Outro templo é o Templo de Luxor. We would give you the ancient Egyptian name because Karnak and Luxor are not the original names. Os nomes originais desses templos não é Luxor e Karnak. And so we would give you the history and things like that as, once we get there. Assim, conforme a gente estiver visitando esses lugares, a gente vai contar a história e falar para vocês os nomes verdadeiros. We also go to a place called the Temple of Hatshepsut. A gente vai visitar também o templo de Hatshepsut. And Hatshepsut is she was in was it the 19th or the 18th dynasty? I think she was the 18th dynasty, right? Yes. Yeah. So she was a female pharaoh, a female king. Hatshepsut foi uma rainha, né, um faraó mulher da 18ª dinastia. Essa história é lindíssima. And Essa parte é fantástica. and she has one of the largest and most beautiful and unique temples that you can find in ancient Kemet. E ela teve um dos maiores e mais bonitos templos do antigo Kemet. And so we go to the whole. So we would give you the whole story about her history and how her temple came to be built. A gente vai contar a história dela e toda a história de como o templo dela foi construído. And we will also talk about how she came to be the king, even though she was a woman. E como ela se tornou governante, mesmo sendo uma mulher. Okay. While in Luxor, you would have the opportunity to take a hot air balloon. Say that again? While you are in Luxor, you have the opportunity to take a hot air balloon and fly over. Ok. Lá em Luxor existe a possibilidade também de vocês pegarem um balão e voar sobre o Egito, sobre a cidade. So the balloon goes up very early in the morning. O balão ele sai bem cedo de manhã. And it flies about, I don't know, 100 feet or something above the ground. 100. You're breaking up. Say that again. I said the balloon goes 100 meters or something over the ground. Mr. Yissa, have you been at the balloon? Yes, I've been on the balloon. Okay. Yeah. All right. But you were scared? Yeah, no, I'm not scared, but I'm so curious. It's really interesting to see the image from the balloon. Yeah, it's nice. What do you think? Yeah, I think people should do it at least once. All right. Yeah. Ok. Então, Moisés perguntou se o mestre já foi. Ele falou que já foi, né? E disse que é interessante essa experiência também. Yeah. And there are other temples and sites that we'll see while we are in the Luxor area. But we spend about 2 days in Luxor, and then we get on a cruise boat. A gente vai ficar cerca de 2 dias em Luxor e aí a gente pega um barco para fazer um cruzeiro pelo Nilo. And we're going to live on this luxury cruise boat for about 3 to 4 days.
E a gente vai ficar nesse cruzeiro de luxo por de 3 a 4 dias. And so the boat is going to continue down southward, along, within the Nile River. E o barco ele vai cruzar o Nilo em direção ao sul. And we're going to travel towards a city called Aswan, which is in the area of Egypt, which is today called Nubia. Então, aí a gente vai descer até a cidade de Assuã, na área que hoje é conhecida como Núbia. And so the further south that we go in Egypt, the more we're going to see darker and darker and darker people. Então, quanto mais ao sul a gente for no Egito, a gente vai ver as pessoas ficando mais e mais escuras. And because we're getting into the part of the country where the original ancient Kemetic people came from. A gente vai entrar na parte do país onde o povo original do antigo Kemet veio. So as we travel towards Aswan, we're going to stop periodically at different temples along the way. Então, quando a gente estiver indo para Assuã, a gente vai parar em diferentes lugares para visitar diferentes templos no caminho. And so you would have the opportunity to get off of the boat and to go and visit some of these temples. A gente vai sair do barco durante o cruzeiro e visitar alguns desses templos. While on the boat, it'll be very relaxing as we sail slowly down the Nile River. No barco, quando nós estivermos no barco, vai ser bem relaxante, né? Conforme a gente vai viajando pelo Rio Nilo. So you will have the opportunity to relax, get massage. Você vai ter a oportunidade de relaxar, de fazer uma sessão de massagem. You can go in the swimming pool. Você pode tomar banho de piscina. We do Kemetic yoga on the deck of the boat. A gente pratica Kemetic Yoga no deck do barco. And it's just a very beautiful and relaxing cruise. E é um cruzeiro muito bonito e relaxante. So when we get to the city of Aswan, quando a gente chegar em Assuã, you will have the opportunity to go to the Nubian village. A gente vai visitar a Vila Núbia. And in the Nubian village, it's when you get to the south, it's just like you in any other part of Africa. Quando você chega nessa parte no sul do Egito, é como se você estivesse em qualquer outro lugar da África. Sua família, Elisa. Yeah, it's just like you. It's like you in Salvador. É como se você estivesse em Salvador. So you see people with different bright colors of clothing. Você vai ver pessoas com roupas com cores brilhantes. You see the houses and everything have a whole different color and a different architecture than what you see in Cairo. As casas têm uma arquitetura e as cores diferentes daquelas que vocês vão ter visto no Cairo. We get a chance to go to the home of a Nubian person. A gente vai ir na casa de uma pessoa núbia. We have an opportunity to have dinner and lunch with the Nubian people. A gente vai ter a oportunidade de almoçar e jantar com o povo núbio. And we play music and sing and celebrate with them. A gente faz música e canta e celebra junto com eles. Meu Deus do céu, isso é um verdadeiro sonho. And so while we are in Nubia, Enquanto nós estivermos na Núbia, one of the options that you have is to go on about a 3 or 4 hour bus ride. É pegar um ônibus por 3 a 4 horas. And you go to a place further south, almost to Sudan. E a gente vai para um lugar que é praticamente na fronteira com o Sudão. This place is called Abu Simbel.
Esse lugar é chamado de Abu Simbel. And so this is where there is a huge temple that was built by the great pharaoh whose name is Ramses II. Abu Simbel tem um grande templo que foi talhado numa montanha, pedra, que foi construído pelo faraó conhecido como Ramsés II. And so this temple was carved out of the mountain. It is actually a carving with four huge statues that was carved out of a mountain. Esse é um templo bem famoso que tem 4 estátuas gigantescas que foram feitas numa montanha, né? Eles fizeram o templo numa montanha gigante, Okay. com as estátuas gigantescas. And then there's also a second temple here, which was built for his wife, whose name is Nefertari. Is it E da, Nefertari? yes, Yeah. yes. E tem um templo, ao lado desse templo, tem o templo da sua companheira, né, da rainha Nefertari. And then after we leave, so it's a lot of stuff that we do down there. And then we leave, we catch a flight from Aswan back to Cairo. Então, tem muitas coisas que a gente ainda faz lá, mas finalmente a gente pega um avião para voltar, a gente pega um avião de Assuan direto para o Cairo. And I think we have a free day in Cairo. E aí a gente vai ter um dia livre no Cairo, Then you catch your flight back to Brazil. e aí a gente pega um voo de volta para o Brasil. And that's pretty much how the trip is gonna go. Isso é mais ou menos como que vai ser a nossa trip. So now, anybody have any questions, comments, or anything they want to say? Então, agora alguém tem algum comentário, alguma pergunta ou qualquer coisa para dizer? Eu tenho. Boa noite a todos. Boa noite, Elisa. Boa noite, Alessandro, Gabriela, Luciano, Hotep a todos, né? Yeah, Eu sou Nilzete Santos. Eu estou falando aqui de Salvador, Bahia. Eu não sei se todos estão por aqui. Eu sou a agente de viagem do Mestre Iessa, né? Tem uma agência que se chama Afrotours. Eu quero só complementar rapidinho toda essa apresentação que o mestre fez com a experiência que eu tive, e por isso eu decidi dar suporte e apoiar essa viagem e oferecer aos brasileiros, né? Porque eu já tive essa experiência e não vi nada disso, né? Infelizmente, as agências que oferecem essa viagem para brasileiros, meu Deus, brinca com o nosso tempo, tá? Não se fala nada sobre o Kemet, os guias apresentam a gente de uma forma assim bem superficial, né? E o meu grupo questionava sobre coisas, sobre o povo negro no Egito, né? E os guias sempre arrumavam a forma de sair da questão religiosa, política, né? E mesmo racial no Egito. E sempre levando a gente para fazer compras, 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 não se fala a verdade, não se entra em pirâmide, não, né? A única coisa que a gente é oferecido é descer lá na tumba de Tutankhamon. Mas toda essa história que eu vejo o mestre contar, eu, eu volto no tempo para poder pensar os dias que eu gastei ali no Kemet, né? Que foram mais de 10 dias também. Fiz essa viagem igualzinha, mas não, de verdade, voltei um pouco assim ressentida porque eu não tinha aprendido quase nada, porque os guias eles acham que todo mundo está lá para poder comprar essência, para poder comprar papiro e para poder tirar foto da pirâmide e subir no camelo. É Assim, isso que né? se oferece. Tirar uma foto É, da pirâmide assim, né?
Isso. Então, é bem assim, eh, sabe, constrangedor até você estar num lugar sem entender o que é, vendo que não é aquela realidade. Porque essa oportunidade, por exemplo, que o mestre dá de chegar na Núbia e poder se comunicar com a comunidade, isso é uma coisa fantástica, né? O que todo mundo quer, você sente que eles querem se comunicar com a gente, mas o guia distorce porque é um povo privilegiado, é um povo especial, diferenciado. Aí o guia desconecta a gente e leva a gente para poder ver jacarés. Então tem uns negócios assim que você fica assim, meu Deus do céu, por que isso? Então, quando o mestre veio com essa apresentação, eu disse, eu acho maravilhoso, essa é uma oportunidade realmente que venham outras oportunidades, né? Talvez vocês não possam ir dessa vez, mas sempre façam viagens dessa forma autêntica. Eu faço a mesma coisa aqui em Salvador, né? Apresentando Salvador de verdade. Então, eu só quero complementar dizendo, se você tem interesse de conhecer o Kemet, não perca a oportunidade de fazer uma viagem com o mestre, porque eu tenho certeza que passear pelo Nilo, eu mesmo, Ave Maria, essa viagem pelo Nilo você fica pelo meio do caminho tentando entender quem são aquelas pessoas que estão no caminho, quais são aqueles templos que estão no caminho. Essa história de Hatshepsut, a deusa da música, é um negócio esplêndido, fantástico, mas o guia que fala português, né, porque já morou no Brasil, aí ele acha que conhece todas as histórias do Brasil, acha que conhece, né, que todo brasileiro não tem interesse na história real, aí eles vão contando mentirinhas, continhos, né, durante a viagem. É muito chato, sabe? Então, eu acho que uma viagem com o mestre, dessa forma que ele explica, querendo apresentar simbologia, né? Você vê os símbolos, você pergunta ao guia, o guia não sabe te dizer que símbolo é aquele. Eu voltei dizendo, nunca mais eu volto aqui. Quando eu cheguei no Brasil, eu disse, eu nunca mais vou querer fazer uma viagem para o Egito, porque eu fiquei assim tão sem informação, né? Aí você vai de informação e você percebe que aquilo que está sendo contado não é verdade. Então, essa viagem com o mestre, as pessoas podem até estar pensando assim, ah, ela é custosa, mas ela é valiosa. Ela é um investimento de conhecimento. Ela é um investimento de oportunidade da realidade do povo negro, especialmente nesse lugar chamado Kemet, né, que a gente acha que não tem negritude ou coisa parecida, né? Então, eu desejo que vocês que estão ouvindo, que vocês tenham interesse de participar, entrem em contato comigo, em contato com a Mani, certo? Entendam que os valores, olha só, está incluído transporte, os transfer, hotel, o aéreo, o cruzeiro, o guiamento, as entradas, 3 refeições, vocês podendo parcelar isso até dezembro, é puro investimento. Não é gasto, não é luxo. Realmente, é um investimento que vocês vão adquirir, vão voltar com a bagagem cheia. Vocês vão poder chegar aqui no Brasil e dizer assim: poxa, eu posso falar sobre o Egito, porque eu vivenciei a verdade do Egito em 10 dias, certo? Como um especialista, não é você chegar de mochila ou chegar e contratar uma agência qualquer. Essa é a grande realidade. O Egito é cheio de agências. Chega a ser assim, sabe, cansativo nesse assunto, agências e o que que eles oferecem, né? E esse cuidado que o mestre está dando de segurança, né? Existe um método de como se vestir, de como se comportar. Então eu vejo que ele vai ensinar todas essas coisas para você se sentir em casa no Kemet. Isso é muito importante, né? Porque tem muita gente. O meu grupo tinha medo de sair do hotel. Você imagina uma coisa dessa, né? Eles não queriam sair do hotel. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, a gente está no Cairo, isso aqui é um lugar nosso. Como que a gente não vai poder passear, sair e comer uma comida típica do lugar? Né? Porque o guia botava medo, né? E colocava situações para que a gente não saísse, só saísse se fosse com ele. Então, ir com o mestre e na companhia de Amani, que está fazendo essa tradução fantástica, é uma oportunidade de milhões, sabe? É,
É isso que eu quero dizer para vocês. Eu já fiz e eu voltaria agora de novo com o mestre para poder vivenciar de forma real, né? Para eu me sentir assim realizada, sabe? Encontrar o povo, comer o que as pessoas comem, né? Tomar o chá que eles tomam, comprar em lugares simples, né? Porque os guias e as agências de viagem só te levam para lugares caros para poder comprar essência, para poder fazer compras, né? Você não vai para lugares que os egípcios vão, vocês só vão, né, com outras operadoras, né? Dessa forma. Então, ir com o mestre que tem 40 anos visitando é assim, é uma oportunidade sofisticada, né? E segura, tá? E eu, como agente de viagem, com experiência, estou adicionando mais segurança, né, e mais condições para vocês realizarem uma viagem tranquila, né, e utilizando de todo um conhecimento dessa pessoa, fazendo yoga, né? Então eu acho que é uma grande oportunidade. Tá? Então, não se sintam assim, às vezes, não quero perguntar na agência quanto é. Perguntem quanto é, veja que a gente está facilitando o parcelamento, né? A passagem aérea parece que é cara, mas as passagens para ir para o Cairo está em torno de R$ 5.000, não custa caro. Vocês podem parcelar no cartão, vale a pena. É muito mais caro para os Estados Unidos, para a Europa, para outras partes do continente africano do que ir para o Kemet. Essa é a grande realidade, né? Tem um vistozinho que se paga lá na entrada, uma coisa muito pequena, chega a ser US$ 30, fácil. Basta você ter o passaporte. Então, não tem nenhuma dificuldade para a gente brasileiro visitar e fazer uma viagem de sucesso, com sucesso, voltar satisfeito, junto com o mestre. Tá bom? Era isso que eu queria acrescentar para o mestre. Eu não tenho muita pergunta para fazer para ele. Na realidade, eu acho que ele conta toda a viagem. Quando eu vejo ele falar, eu começo a viajar, né? No tempo e nos templos que eu vi e não fiz nada e não entendi nada. Então eu retrocedo assim e eu quero passar essa experiência para vocês, tá bom? Alguém tem perguntas? Pode perguntar para mim aqui agora, eu estou disponível. E no nosso flyer a gente tem lá o endereço da agência. A Afrotours é uma agência fixa. Eu não sou uma agência online que vocês não vão encontrar caso aconteça alguma coisa, tá bom? Eu tenho uma sede fixa no centro da cidade de Salvador, próximo ao elevador Lacerda, uma sala, um atendimento ali pessoal, se vocês quiserem chegar até lá pessoalmente para poder a gente conversar, marca comigo, eu explico tudo para vocês, tá bom? Estou falando com Gabriela, com Luciano, estou vendo o Alessandro aqui também, né? A Elisa, Raio de Sol. Então, disponham dessa oportunidade, tá bom? Se vocês quiserem, a gente vai facilitar o máximo para vocês realizarem essa visita ao Kemet de forma real. Axé? Ou Axé, Hotep? Como era que eu diria, Amani? Hotep? axé, axé, Yeah, Axé. axé tá em that's true, casa. though. Então, alguém tem alguma pergunta, pessoal, sobre o que o mestre falou, sobre o roteiro, né? Ou qualquer pergunta, qualquer comentário? Essa é a hora. I don't have a question, but I have something to say. Master, you forgot to include my birthday in the script. It will be on December 1st. Oh, your birthday is December 1st. Yeah. Well, I have two sons whose birthday is December 3rd, and one son, the birthday December 2nd. Oh, wow. Very good. I want to go to this party on the boat, on the river. Let's go, people. Don't be Celebrate. shy. We're gonna celebrate that birthday on December 1st. Yeah.
I think that in that time we should be on the boat, maybe, right? Or on Aswan, probably on Aswan. So it will be amazing. I I think want to do we'll this. be I on the want boat. to. I think we'll be on the boat around that time. Yeah. Yeah, Hmm. yeah. We'll be so sophisticated with some wines, make some meditation. That is very good. You can laugh, Elisa. Let's go. Yeah, so, yeah. Eu acho que alguém falou alguma coisa? Eu acho que é isso, né? Ah, o mestre falou aqui, né, sobre o roteiro. Eu tô, enfim, né? O Nuzete falou bastante também. Eu não quero soar repetitivo com o que já foi dito até agora, mas realmente, como o mestre falou no início, não sei se todos Hum, estavam aqui já no início, Isso. mas todas as tours que a Yoga Skills realiza têm Uma uma comida aqui. perspectiva africano-centrada. Então, são Eu, duas eu, coisas. eu vou ter que Feche pedir seu. licença para vocês, viu? Vou ter que Ok, pedir licença, tá bom? ok. Excuse me, mister. I need to go. I have an obligation right now. But tomorrow I'll be on my travel agents. Amanhã eu estou na agência. Para todos vocês que queiram solicitar perguntas, só manda mensagem, tá bom, Alessandro? Vejo você balançando cabeça, Gabriela, Luciano, disponham, tá? Eu fico no aguardo Uhum, de vocês, ok? Achei, ok. irmã, gratidão. Nada, meu irmão. Gratidão, Nilzete. Um abraço. Um abraço. Tchau. So Newsette is Tchau. leaving. So I'm gonna just say something real quick, and I think we done for today. So então como eu vinha falando, né, são duas coisas distintas, né? Você visitar o Egito, porque a maioria dos guias, eles têm uma perspectiva daquela mais comum, né, o básica eurocêntrica, né, que é a história que comumente fala isso, que a Nilzete falou é algo muito real. Existe uma disputa cultural sobre quem eram os antigos egípcios, né? E aí é algo que a gente mesmo entrou em discussões lá com os outros guias e tal. Existe uma tensão sobre esse assunto, porque você está olhando lá nas imagens, você vê quem eram os antigos egípcios, mas eles que estão lá hoje, que são os árabes, que são os invasores que chegaram lá 600 dessa era, eles consideram eles como sendo os antigos egípcios. E aí já tem os europeus que querem reivindicar uma suposta origem de Oriente Médio ou de outros povos, sempre com uma tentativa de tirar a africanidade dessa civilização antiga pelo fato de ter atingido tamanha sofisticação, né? Então, realmente é uma tour que vai nos aterrar dentro dessa perspectiva africano-centrada, que é muito importante. E assim como o mestre tem esse conhecimento de 50 anos, né, que ele estuda e que é esse líder global desse movimento que reivindica também as origens da prática de yoga dentro do continente africano, especificamente no Egito ou nas civilizações do Vale do Nilo. Eu também vou estar lá junto, né, compartilhando um pouco do conhecimento e do estudo que eu tenho sobre a leitura do Medu-Neter, né, que é os hieróglifos. Então, a gente vai estar lá observando as escrituras e trazendo um pouco dos conceitos, né, que estão por trás dessas estruturas magníficas que eles desenvolveram, enquanto sendo uma civilização extremamente espiritualizada, né? Tudo tem um significado poético e espiritual muito profundo. Então, realmente não é uma tour qualquer, essa tour que é realizada pela Yoga Skills para o Antigo Egito. Então é isso, né? Eu agradeço a presença de vocês. Esse encontro vai estar gravado, então se vocês quiserem compartilhar também com outras pessoas, a gente pode passar o link da gravação.
Eu vou falar aqui mais uma vez, sem ser insistente, mas se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode ficar à vontade. Senão, a gente vai dar encerramento e nos vemos em outro momento. Pode falar. Irmão. Brother, uma pergunta sobre preços e isso, os custos da viagem, aí eu falaria diretamente no site, esse Afrotours. Isso, diretamente com planos, o preço e o plano de pagamento. Vocês eu deveria ter feito essa pergunta um pouquinho antes de Newsette sair, mas enfim, se você não tiver o contato dela, eu posso te passar, porque ela que está organizando essa dinâmica tanto do valor da tour, né, que é um valor que vai cobrir todos os translados, como ela falou, as passagens de avião dentro do país, e as refeições, o cruzeiro, assim como a questão da passagem, né? Aí, se você não vai sair do Brasil, também tem que alinhar isso com ela para ver. Ela está gerenciando, administrando essa parte, então eu peço que você entre em contato com ela. Se você não, ela tem a página dela lá, mas eu posso te passar o WhatsApp diretamente também para você estar falando com ela. Beleza, ok. Genial. Gratidão. Ok. I didn't understand none of that. No, yeah, he was asking about the payment and the prices, and I said Okay. he should ask that question a real little bit early while Nuzete was here. But I'm gonna give him the contact of Nuzete because she's managing that part of the the flight price and everything. Right. Okay. But yeah, so I think I told them also that this meeting was recorded, and then we can send them the link if they want to share with some other people. And Newsette said that she's is open there with the travel agency to answer all the questions that the people may have. And I just told them that how important is this trip in dealing what has been said before, like if you go there and you have just the regular tour guides that are gonna give you just explanations with the European perspective, or you know um, this conflict about who were the ancient Egyptians and how yoga skills is doing this trip for many years, showing the truth and the Africanicity uh, of Kemet in Egypt. So this is a very unique tour that people should come. So you want to say something to finish? You want to say something to finish, Marcel Hotel? Eu acho que ele não está ouvindo, não. Mas é isso, galera. Eu agradeço aqui pela presença de vocês. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Ok? Gratidão, Gabriela. Gratidão. Também gostaria de agradecer ao mestre pela oportunidade, que realmente dá para sentir que é algo muito especial, né? O que está acontecendo é mais do que uma viagem para o Egito, né? Muito mais a oportunidade que está aparecendo, e agradecer aí. Vou estudar, falar com Nilzete, né? Okay. So much everybody said thank you for your time and to give us the opportunity to have this trip. So we can end the meeting now, and everybody just say thank you for your time and to share everything with us. Okay. Thank you very much, and I look forward to having everybody on the trip. Obrigado, eu espero ver todos vocês na nossa viagem. Ok. All right. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Hotel. 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 Até.